Benção. Bem, vamos meditar na palavra então? Vamos à Escritura. Eu quero chamar sua atenção para um texto que a gente gosta, inclusive, de falar bastante aqui em momentos de oferta, né? Momentos de oferta. Tem um momento muito especial na vida do povo de Deus, é um texto no Antigo Testamento, está registrado no livro do Êxodo. Tá bom? Se você puder abrir no livro do Êxodo, no capítulo 36, vai ser muito bom. Antes de eu falar, dá para melhorar a via 1 aqui ou é só eu fechar as caixas de retorno e aí vai ficar tudo excelente? Vamos ver. Ia ser bom um pouquinho mais aqui, por gentileza. Eu estou ouvindo muito a volta da parede. Então vamos lá. Êxodo capítulo 36. Vamos à Escritura. Êxodo 36, a partir do verso 1 diz assim: Bezalel, Aholiabe e todos os homens capazes a quem o Senhor concedeu destreza e habilidade para fazerem toda a obra de construção do santuário, realizarão a obra como o Senhor ordenou. Então Moisés chamou Bezalel e Aholiabe e todos os homens capazes a quem o Senhor dera habilidade, que estavam dispostos a vir realizar a obra. Receberam de Moisés todas as ofertas que os israelitas tinham trazido para a obra de construção do santuário. E o povo continuava a trazer voluntariamente ofertas manhã após manhã. Por isso, todos os artesãos habilidosos que trabalhavam no santuário interromperam o trabalho e disseram a Moisés: o povo está trazendo mais do que o suficiente para realizar a obra que o Senhor ordenou. Então Moisés ordenou que fosse feita esta proclamação em todo o acampamento: nenhum homem ou mulher deverá fazer mais nada para ser oferecido ao santuário. Assim, o povo foi impedido de trazer mais, pois o que já haviam recebido era mais que suficiente para realizar toda a obra. Amém. Até aí. Nossa temática desta noite, né, é o quarto domingo do mês, a gente tem feito temáticas ao longo do ano, né? Domingo após domingo. E as temáticas aos quartos domingos têm a ver com fé para viver em unidade. Sim ou não? Pois é, viver em unidade é uma bênção, mas é um grande desafio. Viver em unidade é um dos desafios mais incríveis que qualquer igreja tem, porque nós, seres humanos, somos muito particulares, né? Como eu gosto de dizer aqui, né? Nosso problema, né? O problema das pessoas é que elas são muito pessoais. Então, esse negócio de viver em unidade, né? Quando eu entendo o que é legal e você não entende igual eu, então a gente começa a ter dificuldade. Imagina quando e isso é só quando são duas pessoas. Imagina quando dá uma moçada grande assim. E exige-se fé desses que querem viver em unidade. Eu estive conversando com algumas pessoas essa semana, inclusive ontem, no ND Mulher, né, a reunião do ND Mulher, depois batendo papos com irmãs e irmãos, e é tão interessante você ouvir de pessoas que deixaram o convívio, tanto da igreja local, como o convívio da fé, dessa fé que nos une. Pessoas que começaram a ter as suas próprias ideias, né? E a frase célebre hoje em dia, que o pessoal gosta muito de usar por aí, é aquela assim: eu li um material, né? Eu estou lendo um material, e aí quando ele está lendo o material, ele descobriu a pólvora. E aí ele para de ler a Bíblia para ler o material.
né? E aí, quando ele lê o material, ele, enfim, muda a cabeça e se distancia e vira um negócio muito esquisito. E nessas conversas, eu estava lembrando de dois versículos da Bíblia, né? Primeiro, registrado por Lucas, Jesus falando, depois de ser inquirido, Jesus falando com alguns sábios, ele diz, né? Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Será que quando Jesus voltar, vai haver fé na terra? O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, já no fim da sua vida, ele diz assim: eu combati o bom combate. Eu acabei a carreira e guardei a fé. E me parece que é uma coisa relativamente fácil perder a fé. Porque se quando Jesus voltar, o nível de fé na terra, na concepção dele, já vai estar tão baixinho, parece-me que se a gente não vigiar, a gente perde a fé. Em meio aos muitos combates que a gente tem no dia a dia e da vida em comunidade. Ao ler esse texto, quando a gente observa o tabernáculo aqui, né, esse contexto aqui é o pessoal trazendo ofertas para realizar a obra do tabernáculo. O tabernáculo, ele era uma tenda que serviu de primeiro templo, vamos dizer assim, primeiro local de adoração para o povo de Deus, o povo que Deus escolheu através de Abraão, em Isaque e no seu filho, do filho de Isaque, Jacó, né, que se tornou Israel. Então esse povo viveu cativo durante muitos anos no Egito e depois, uma vez retirados de lá, eles são levados ao deserto e Deus, né, dá a eles a instrução de construírem o local da revelação, o local onde Deus se manifesta, onde Deus ia se relacionar com o seu povo. O tabernáculo, quando a gente lê Carta aos Hebreus, capítulo 9, verso 9, o escritor aos Hebreus diz que tudo aquilo que existia no tabernáculo eram sombras, eram ilustrações de algo muito maior. E o tabernáculo, quando a gente estuda ele todinho, minuciosamente, inclusive, você percebe nele a pessoa de Jesus Cristo e a sua obra de salvação. Um cara que é muito bom de falar sobre isso é o pastor Peniel. Inclusive, teve um tempo que a gente fez um tabernáculo aqui na frente da igreja. E acho que todo mundo aqui, eu sei que eu tenho, mas o Davi deve ter, o Praxedes deve ter, o Orcélio deve ter, né, o Jair deve ter. Todo mundo que é pastor tem um estudo sobre o tabernáculo. Né? E o tabernáculo fala da pessoa de Jesus. Fala da obra da salvação que nós temos em Jesus. São sombras. Então, quando a gente olha os capítulos 35 e 36 do Êxodo, nós lemos o comecinho do 36, mas vem do 35 a partir do verso 4, nós vemos esse chamado divino para que pessoas, o povo de Israel, se envolvesse na construção dessa tenda, o local em que ele, Deus, se revelaria às pessoas, ao seu povo, e aonde as pessoas também poderiam se relacionar com Deus. Deus, guarda isso, Deus chamou pessoas para fazerem parte dessa obra. Então, se o tabernáculo era, ele como um todo, uma sombra, essa ilustração da pessoa de Cristo, a gente pode fazer um paralelo com o chamado de Jesus para nós, sua igreja, para que a gente se envolva nessa disposição dele de se revelar à humanidade e se relacionar com ela. É um paralelo. Deus chama o povo de Israel para construir o tabernáculo, que é o lugar onde ele vai se revelar. Deus nos chama como igreja para que a gente se junte nesse trabalho de revelar a pessoa de Deus, a pessoa de Cristo e a sua obra de salvação. É um paralelo que a gente faz. Agora, para isso, é necessário fé. No deserto, no ano 1460, 1470, ali, né? Naquele tempo, foi necessário fé. Hoje,
3.000 e quase 500 anos depois, continua sendo necessário fé para que isso aconteça. Como assim fé? Fé em quê? Primeiro, fé que essa revelação divina se dá do jeito que Deus decidiu e que Ele quer que aconteça. Tem que ter fé. Tem que ter fé que foi Deus que falou. Tem que ter fé que foi Deus que disse o que ia acontecer. Tem que ter fé. Olha aqui o texto, né? Por exemplo, começa com a gente percebendo que Deus decide que essa sua revelação, esse local da revelação, seria um local exclusivo e, para quem gosta de carro, customizado. Um lugar customizado. É exclusivo e customizado. Veja bem, o povo saiu da onde mesmo, que eu falei? Do Egito. No Egito tinham muitos lugares de adoração, sim ou não? O Egito era uma nação politeísta. Bem, eles estão entrando em Canaã. Canaã estava cheio de povos, né? Os heveus, os heteus, os ferezeus, os jebuseus, os gigarzeus. Tinha um monte de povo e todos esses povos tinham locais de adoração das suas divindades. Mas Deus não quis, Deus não olhou do céu e falou assim, rapaz, aquele lugar ali, naquela cidade, aquele ali tá bonitinho. Aquele ali, na hora que vocês chegarem, vocês fazem uma reforma, dá uma repaginada, faz uma faxina e ali vai ser o meu lugar de adoração. Não. Não. Deus disse, eu quero um lugar meu que tenha a minha cara. E você tem que ter fé para acreditar nisso. Afinal de contas, você está sendo chamado para se envolver. Moisés aparece dizendo que Deus disse que quer um lugar que é dele que você vai ter que se envolver para fazer isso aqui. Você só se envolve se você tem fé. Deus escolheu os materiais. Deus disse como seriam os ritos. Por exemplo, quando você olha no capítulo 35, um pouquinho antes, você vai ver que Deus diz assim, eu quero peles de cabra, eu quero linho fino, eu quero tecido azul, quero tecido púrpura, eu quero tecido assim, quero assado, né? Desse jeito aqui, tem uma lista de materiais. Deus diz quais são os materiais. Sim ou não? Agora imagina que Moisés fala, Deus quer pelos de cabra para fazer aqui o invólucro do tabernáculo, pelos de cabra. E alguém pode dizer, rapaz, você está dizendo que a gente vai sacrificar boi aqui todo dia. Por que a gente não pega o couro do boi? Porque lá no Goiás, daqui a 3.000 anos, né? E em Minas Gerais, o pessoal vai pegar e vai vender couro de boi na rua para usar de tapete. A gente podia usar couro de boi, o couro dos novilhos, para poder fazer isso. Por que tem que ser pelo de cabra e não pelo de boi? Deus diz que a veste do sacerdote vai ser de linho, mas o algodão egípcio é muito melhor. A gente está saindo do Egito, um lugar que tem algodão de altíssima qualidade. Por que a gente não vai usar algodão egípcio se tem mais fácil? Tem que ter fé para acreditar que aquilo que Deus disse que é para ser é o que precisa acontecer. Deus decidiu que
a humanidade, que os seres humanos deveriam participar dessa obra de construção. E veja bem, ele decide que quer todo mundo. Deus não diz assim, vai lá no fulano, que está escondendo ouro, ele está milionário. Se você falar com ele, ele vai fazer um cheque, Moisés. Cheque bom, cheque quente. Com a oferta dele, você vai fazer tudo. Deus decide que quer todo mundo. Deus quer os ricos envolvidos? Quer. E os pobres também. Deus quer todo mundo. Deus quer a participação das pessoas. E a gente tem que ter fé. Moçada, para hoje, não é diferente. O viver em igreja, o viver em comunidade de igreja, exige fé em que nós acreditemos que igreja precisa ser do jeito que Deus quer e não do jeito que eu quero. Porque a gente queria que igreja fosse de muitas formas. É ou não é? A gente sai perguntando para um, como é que você acha que tem que ser? Não, a igreja tinha que ter isso. Aí o outro diz, não, ó, pode até ter isso, mas tem que ter aquilo outro também, igreja tem que ter. A gente tinha que estar fazendo isso. E todo mundo tem opinião de como que a igreja deveria ser. Só que a igreja tem que ser como Deus disse que ela tem que ser, e está escrito aqui. E quando foge daqui está errado. Inclusive, a gente estava falando sobre... A gente falou na terça-feira, aqui no nosso novo diálogo doutrinário, e falamos hoje aqui na classe de escola dominical, o capítulo 14 do livro que você está estudando, o livro que nós editamos aqui esse ano, que fala da missão da igreja. E a gente não pode sair do foco que a igreja tem uma missão. A igreja tem uma missão específica que Deus deu para ela. E se você quer mudar a missão da igreja, você nesse momento está fora da igreja. Eu vou repetir. E segura no banco. Se você quer mudar a missão da igreja, você está transformando o que quer que seja que você está na sua cabeça em qualquer coisa que não é igreja. Então você está fora da igreja. Porque a igreja tem missão. A igreja age num ambiente espiritual. Eu vou repetir isso. A igreja age num ambiente espiritual. Jesus disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, a gente está falando de um ambiente que é espiritual, não é o que se vê. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. Nós não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e autoridades que estão em regiões celestiais. O lugar de ação da igreja é primordialmente em regiões celestiais. Fazendo o quê? Pegando pessoas que estão indo para o inferno e tirando elas lá da ponta do abismo. Porque a vitória do inferno se dá quando uma pessoa morre sem salvação. Eu vou falar de novo. A vitória do inferno acontece quando um ser humano morre sem salvação. Vai para a eternidade sem salvação. Nesse momento, o inferno conquistou uma vitória. Nós vencemos o inferno não é quando a gente muda as leis no Congresso Nacional. Nós vencemos o inferno não é quando a gente quer mexer e faz passeata na rua para dizer as nossas ideias. Nós vencemos o inferno
Não é quando a gente tem uma agenda e consegue dialogar com a sociedade para que a sociedade entenda a nossa agenda. Nós vencemos o inferno quando alguém diz: eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu aceito-o como aquele que vai governar os meus dias, eu me entrego a Ele, eu quero viver com Ele e vocês são meus irmãos. Aí está a vitória da igreja. Mas a gente tem que acreditar nisso, porque é fé. Porque senão a gente fica igual alguns que aconteceu lá no deserto. Alguns que se levantaram para dizer que estava errado isso, que estava errado aquilo, que podia ser diferente. E Deus disse: não, é do meu jeito. Percebe? Igreja tem missão. Viver em unidade como igreja exige fé. A gente aqui, todos nós juntos e outros, precisam acreditar que o que Deus diz que é, é. E não dá para querer convencer Deus de que não é. Deus tem uma missão, Deus tem um propósito, e o propósito de Deus será cumprido, eu querendo, você querendo ou não. Mas é melhor se juntar ao propósito dele, porque a gente vai sair do outro lado. O deserto vai acabar. A terra prometida está chegando, mas só chega do lado de lá quem acredita que Deus é Deus e que Ele é quem manda e quem Ele que diz como é que as coisas devem ser. Quem diz amém? Amém engasgado da bexiga aí sim. 2, tem que ter fé que haverá o envolvimento de cada um de nós e de todos nós nessa revelação de Deus à humanidade. A gente tem que ter fé. A gente tem que acreditar que individualmente nós estaremos envolvidos e coletivamente nós estaremos envolvidos. Eu não sei se você reparou no texto, e foi esse o versículo que me chamou a atenção e que deu origem a toda esse pensamento nosso aqui. O verso 6. Então Moisés ordenou que fosse feita essa proclamação em todo o acampamento: nenhum homem ou mulher deverá fazer mais nada para ser oferecido ao santuário. Veja bem, é certo que as pessoas doaram muito ouro, doaram muita prata, doaram muito bronze e doaram pedras preciosas. Mas nesse momento aqui, o texto está falando de outra coisa. Se você olhar no capítulo 35, você vai ver que as pessoas se envolveram em fazer coisas para o tabernáculo. Quando nós fomos a Portugal agora, nessa última vez, nós tivemos a oportunidade de ir na cidade Viana do Castelo, bem no norte, Portugal, a uma hora depois do Porto. Lá tem um chamado Museu do Traje. Museu do Traje. É um lugar muito bonito de ir, assim, especialmente para quem gosta de história e gosta de roupa, né? Que mostra as indumentárias que a gente vai ver como típicas portuguesas, né? Ali da região de Viana, vienense, né? A indumentária vienense, que é aquilo que a gente tem, né? Quando a gente pensa assim, uma veste portuguesa. Todo mundo tem aquele negócio, a mulher que bota o lenço vermelho, não sei o quê. Pois é, isso é indumentária vienense. Nós somos no museu disso aí. E uma das coisas que a gente viu lá no museu e que eu pessoalmente nunca imaginava na minha vida, e olha que eu tenho quase 50, não conta, não espalha não, tá bom? Nós vimos o pessoal fazendo, assim, tem como se fosse uma linha de produção do linho. Alguém aqui já tem essa curiosidade de como é que o linho é feito? Começa que eu descobri que o linho é uma planta. Pois é, parece um trigo. Eu não tinha a menor ideia de gente, pensa, né? Enfim, deixa pra lá, né?
Pois é, negócio, menino criar departamento, né? Culpa da minha mãe, né? Menino criar departamento, né? Nunca foi na roça para ver essas coisas, enfim, né? Tá lá, não é culpa dela não, gente, brincadeira. Então, o linho, ele tem todo um trabalho para ser feito. Pega o linho, deixa ele de molho, é um feixe, né? Você deixa ele de molho. Daquilo ali ele leva um monte de pancada. Depois ele separa não sei o que, não sei do que, e ele vai se soltando e aparecendo essas linhas que vão se juntando e que fazem os feixes, e é um negócio, dá um trabalho, mas dá um trabalho. E eu fico pensando que o tabernáculo, só a parte interna, tinha 280 metros quadrados de cortina de linho fino. Da onde apareceu esse linho? As cortinas externas do tabernáculo eram enormes também. Da onde veio esse pano todo? Como é que junta? Aí o pessoal que é nordestino, por favor, me instrua. Como é que faz colagem e tecer para que pelos de cabra formem um tapetão? Pois a Bíblia vai dizer que esses israelitas se envolveram em fazer essas coisas. E eles estavam fazendo e fazendo e fazendo e fazendo, e todo dia de manhã chegava no tabernáculo para o pessoal que estava trabalhando lá. Chegava doação de linho, doação de pelo de cabra, doação de outro tecido, e tudo isso que tinha sido feito em casa. E uma hora quem está trabalhando diz, não dá para receber mais, não tem lugar. A gente vai parar de trabalhar se o pessoal continuar, porque estava ocupando o nosso lugar de trabalho. Estão percebendo? Que quando a gente fala de viver em comunidade, para revelar a pessoa de Deus para o mundo, a gente tem que se envolver no trabalho. É muito mais do que dar dinheiro. É muito mais do que fazer o Pix. É claro que eu e o pastor Praxedes e todo mundo aqui, essa comunidade inteira, quer que você contribua com o seu dinheiro, quer que você dê a sua oferta, mas que se você dê com alegria igual eles aqui, porque aqui, deixa eu contar um segredo para vocês. A doação que eles deram de ouro, prata, bronze e pedras preciosas foi daquilo que era o fundo de garantia por tempo de serviço. Aquilo que os egípcios tinham, por assim dizer, dado para eles e que foi como um pagamento pelo tempo de escravidão que eles ficaram. Então ninguém doou salário aqui. Aqui foi doado FGTS. Está entendendo o que eu estou dizendo? Já pensou esse negócio, se essa moda pega? Alguém doar 20% do fundo de garantia? Então, por isso que pois é. Então deixa isso para a palavra da oferta do domingo que vem, né? Vamos voltar aqui para que a gente se envolve nas coisas. Que a gente tem que fazer as coisas acontecerem. Agora, eu preciso me envolver e fazer acreditando que você vai fazer também. Porque eu sozinho não consigo fazer 280 metros quadrados de cortina de linho fino. Eu sozinho não faço. E você sozinho não faz também. Precisa de que eu, você e mais outro ali, outro e outro, a gente se ajunte e consiga produzir todo esse linho fino só para as cortinas internas do tabernáculo. Percebe que isso dá trabalho? Percebe que construir a unidade para a gente mostrar a pessoa de Deus e a salvação de Deus para o mundo dá trabalho e exige envolvimento dos crentes? Exige que a gente se edifique e que a gente se desgaste, eu vou usar essa palavra, no relacionamento uns com os outros? Porque se a Bíblia manda a gente se suportar, é porque vai haver desgaste entre nós. E tem que ter fé para isso. Eu e você precisamos acreditar que Deus quer assim. Eu e você precisamos acreditar que esse é o plano de Deus, que a gente tenha que se suportar em amor. Mas tem que se suportar. E é plano de Deus.
Deixa eu não vou falar o nome do santo, não. Um determinado casal de idosos estava fazendo 40 anos de casado. 40 anos de casado. Quem diz glória a Deus? Quem aqui tem 40 anos ou mais de casado? Opa, tem uma reca aqui, muito bem. 40 anos de casado. No dia em que eles estão completando 40 anos de casado, o marido vira para a esposa e fala essa frase absolutamente romântica. Tem 40 anos que eu te suporto. Você acha que a esposa ficou muito ofendida? Ela devolveu igualzinho. E 40 anos que eu suporto você igual. Porque no fim das contas, na vida a dois, a gente aprende a se suportar em amor. E na vida da comunidade, a gente precisa aprender a se suportar em amor. E na vida da comunidade, a gente precisa acreditar um no outro. Eu preciso acreditar em você, você precisa acreditar em mim. E nós precisamos acreditar em nós mesmos. Porque às vezes eu fico achando que, mas eu não vou dar conta, mexer com linho é muito difícil, né? Eu fico olhando, né, a irmã Maria, por exemplo, a irmã Maria, olha só, ela mexe com linho há tantos anos, enquanto ela faz 5 rolos de linho, eu ainda estou na metade do meu. Acredite em você, o pouco que você faz, se é para Deus, se você faz com o seu melhor, é para vir para cá. Se envolve com isso aqui, se envolve com a comunidade, se abrace na comunidade. Mas viver com crente é dose. É, mas é para ser e você precisa até acreditar que Jesus quer isso. Vale um glória a Deus? Eu vou falar igual o pastor Alessandro, eu posso ouvir um amém? Ou amém engasgado? É porque tem que ter fé, gente. Tem que acreditar. É fé para viver em unidade. Por último, a gente tem que ter fé nas escolhas divinas para a liderança. Todas elas. Veja bem, o líder maior do povo é quem? Moisés, aqui, né? Aqui. Quem é o líder maior do povo? Moisés. Quem é o sacerdote que Deus está apontando? Arão. De repente, Deus diz para Moisés: tem um camarada muito bom aí, Moisés, o nome dele é Bezalel. Chama ele. A Bíblia não diz se Moisés conhecia Bezalel ou não. E a Bíblia tampouco diz se Bezalel era conhecido da moçada ou se ele era o melhor dos artífices. A Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que Bezalel é o que Deus apontou para ser. E que Aholiabe vai ajudar Bezalel a instruir aqueles outros que virão. Bem, de cara, a gente vai descobrir que entre todos os artesãos, entre todos os artífices que estão trabalhando, só o nome de Bezalel e Aholiabe que aparecem. Teve um monte de outros artífices. E eles foram anônimos. Teve um monte de outras pessoas que contribuíram. E elas foram anônimas. Mas Deus escolheu Bezalel e Aholiabe. Deus escolhe, nomeia Bezalel e Aholiabe e diz: todo mundo pode participar e vem todo mundo para cá. Deus está recebendo de quem? De todo mundo. Agora, deixa eu te falar o que é que pega a gente pelo pé. A Bíblia não diz que Bezalel era o melhor de todos, mas diz o seguinte: capítulo 35, diz assim, o verso 30.
Então, Moisés disse aos israelitas: o Senhor escolheu Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, e o encheu do Espírito de Deus. Opa! Na sua Bíblia está algo assim também? Vamos lá, de novo. 35, 30. Então, disse Moisés aos israelitas: o Senhor escolheu Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, e o encheu do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar os trabalhos em ouro, prata e bronze, para também talhar e lapidar as pedras, entalhar madeira e lá. Eu não sei se Bezalel era o melhor, mas eu sei que Deus colocou nele o seu espírito. Eu não sei se a Oliabe era o cara, e se todo mundo ali tinha certificados, né, de construção, e se eles tinham esse reconhecimento ISO 9002, né, e tudo isso. A Bíblia não diz nada sobre o passado deles. Diz que para esse momento agora, esses camaradas serão cheios do Espírito Santo. Sucesso, gente, aqui dentro, na comunidade, não é porque a gente é bom, é porque o Espírito está agindo em nós. Primeiro é porque o Espírito está agindo em nós. Depois, é porque a gente vai ser obediente à visão, porque é exatamente isso que ele fala aqui no verso seguinte, né? 36, 1. Assim Bezalel, Oliabe e todos os homens capazes, a quem o Senhor concedeu destreza e habilidade para fazerem toda a obra de construção do santuário, realizarão a obra como o Senhor ordenou. É isso mesmo? É para fazer como? Mas ele é o cara, meu. Ele tem uma visão de artífice. Deus disse para ele colocar umas bordas ao lado da mesa dos pães. Mas ele entendeu, com toda a arte dele, que não ia pegar bem. Deus disse que a borda tem que ter 4 dedos. Mas ele entende que ficou muito fina, ficou desproporcional. Ele quer fazer essa borda com 7 dedos de espessura. Quer ter sucesso na obra, querido? Não é a tua habilidade. Não é o teu conhecimento. É fazer como o Senhor ordenou. Entre nós, tem que ter fé para isso, gente. Tem que ter fé. Porque alguém vai dizer, e já disse, e enfim, né? Pastor Daniel assumindo a igreja, mas ele é muito menino ainda, 37 anos, essa idade de assumir igreja, gente. Tem que botar um cara melhor do que ele. Podia até ser, mas Deus disse que não. E aí? Tomara que eu viva cheio do Espírito Santo e seja obediente. Porque se não for assim, pode vir quem for, que se não depender do Espírito Santo e não for obediente, fracassa. E fracassa aqui em cima, e fracassa enquanto canta, e fracassa enquanto toca, e fracassa enquanto lidera uma missão, e fracassa enquanto cozinha, e fracassa enquanto toma conta de criança, e fracassa em qualquer lugar. Porque ou se é dependente do Espírito de Deus, e se é obediente, ou não vai dar certo. É certo que Deus quer se valer dos melhores e dos mais competentes. Claro que Ele quer. A gente gosta de dizer, né? Deus não escolhe os melhores, Deus escolhe os disponíveis. É verdade. Quando os melhores não estão disponíveis. Mas se você é bom,
em alguma coisa, se dispõe ao serviço de Deus. Deus quer te usar bom do jeito que você é, mas não dependa da sua habilidade, dependa do Espírito de Deus que vive em você. E seja obediente naquilo que Deus colocou na sua mão, e seja obediente naquilo que outros que estão sobre você têm te dado como visão. Seja obediente, tenha fé que Deus é quem escolhe quem Ele quer. Tem que ter fé. Talvez alguém dissesse lá no meio do povo, Bezalel. Ah, não, velho. Você viu o que ele fez lá em Tebas? Nada a ver. Nada a ver. Só tem nome, só tem nome. Vai pagar o nome, porque ele não é bom, não. Olha aquele outro lá, aquele cara é bom. Tu viu o que ele fez? Aquele era bom. Só que Deus disse que é Bezalel. E Deus disse, é Bezalel e o meu espírito está sobre ele e ele vai me obedecer. Está fechado porque é assim que eu trabalho. Deus quer você dentro. Deus quer você aqui. Mas não dependa da sua habilidade. Não dependa de si mesmo. Se dispõe ao serviço do Senhor, totalmente dependente da unção dele que já está sobre a tua vida. E seja fiel, seja obediente. Quem diz amém? Se o projeto é revelar a pessoa de Deus e os seus propósitos, qualquer pessoa sempre dependerá absolutamente da ação de Deus em si mesma, porque a obra não é humana, ainda que tenha participação humana. Confie, tenha fé que Deus escolhe e capacita aqueles que Ele chama. Tenha fé que todos nós nos envolveremos e que todos nós vamos conseguir fazer o que precisa ser feito. Tenha fé que Deus diz como que as coisas devem ser e como elas precisam ser feitas. Tenha fé. Aí a gente vai andar em unidade. Amém? Vamos falar com o Senhor sobre isso? Antes de orarmos, eu queria perguntar para alguém aqui. Eu disse que nós estávamos falando do tabernáculo. O tabernáculo fala da pessoa de Jesus Cristo, como eu disse. Em linhas gerais, quem olha por fora vê algo muito simples, via algo muito simples, uma tenda de couro de cabra. Por dentro era algo fantástico e majestoso. Mas só via aquilo quem podia entrar, quem se aproximava de verdade. Para entrar no tabernáculo tinha uma porta de 9 metros. 9 metros e meio aberta. Era a entrada do tabernáculo. Para mostrar que a salvação de Deus, ela é ampla, é para quem quiser. Só que não é de qualquer jeito. Logo na entrada, depois da porta, 9 metros e meio, é um pouco maior do que essa parede aqui atrás de mim. Logo depois da porta tinha um altar, onde a pessoa tinha que confessar seu pecado. E isso era pago, por assim dizer, com a vida de um animal. Jesus Cristo é o Cordeiro que morreu por nós, ele tira o pecado do mundo. A salvação é de Deus para você. Mas você precisa passar pelo altar e confessar que você precisa dele. Você vai chegando mais perto e você vai perceber que Jesus é a luz do mundo e o pão da vida. Ele é quem ilumina seus passos e quem te alimenta. Você vai entender que a adoração diante de Deus é com a vida, ela é constante. Você vai perceber que a presença de Deus é algo indescritível e incomparável. Vem para perto de Jesus. O tabernáculo fala da pessoa dele porque ele age assim hoje. Ele quer alcançar a sua vida, quer te dar salvação. Se você hoje está nesse lugar e quer começar uma caminhada com Jesus, essa igreja já está orando por você. Já está falando com Deus sobre você para que você possa se entregar plenamente. Se você quer isso, ou se você quer voltar, tendo estado andando por aí, quer marcar esse dia como uma volta, um retorno, essa igreja também já está orando por você.
Se você está em casa, nós vamos orar por você. Mas se você está aqui, deixa a gente saber para orar com você aí onde você está. Só levanta uma de suas mãos e diz, eu quero. E a gente já vai orar com você aí onde você está, para que você tenha salvação em Jesus Cristo, hoje e para sempre. Tem alguém aqui que quer receber a salvação? Faça assim com uma de suas mãos e a gente vai orar por você agora. Vamos ficar todos em pé, vamos orar por esses e vamos orar por nós mesmos, para que a gente tenha fé. A gente precisa ter fé, porque a obra de Deus é feita com fé e pela fé. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Deus nosso, nós nos alegramos muito do Senhor nos ter escolhido. Nós que somos pequenos, falhos, insuficientes em nós mesmos, o Senhor nos chamou para participar deste grande projeto de revelar quem Tu és e a Tua salvação para este mundo. Revelar Jesus, revelar a Tua glória, tudo que o Senhor quer. O Senhor nos chamou para isso. Que coisa boa. Ó Deus, e nós queremos sim nos envolver nisso. Nós queremos nos envolver nisso e queremos nos envolver do jeito que o Senhor diz que tem que ser. Nós humildemente te pedimos perdão pelas muitas vezes em que criticamos os teus caminhos. Pelas muitas vezes em que murmuramos e dissemos como que teria que ser, fugindo dos teus propósitos. Perdoa-nos. Perdoa-nos e dá-nos viver em conformidade com o teu querer. Cumpre em nós o teu querer. Nós cantamos isso hoje aqui. Cumpre em nós o teu querer. Dá-nos nos envolvermos nesse grande trabalho, Senhor. Dá-nos acreditar que o Teu Espírito agindo em nós é suficiente para que a gente cumpra com tudo que o Senhor tem para nós. Dá-nos acreditar que o Teu Espírito agindo nos nossos irmãos, nas nossas irmãs, em todos nós, nas nossas crianças, nos nossos anciãos, porque o Teu Espírito está derramado sobre toda a carne. Dá-nos acreditar que o Teu Espírito na vida dos nossos irmãos também será suficiente para que eles cumpram o Teu querer. Dá-nos acreditar que o trabalho nosso junto aqui, essa sinergia produzirá algo grandioso para o Teu reino. Dá-nos acreditar nisso, Senhor. Que a gente tenha fé na ação do Teu Espírito sobre nós. Dá-nos acreditar, dá-nos ter fé que o Senhor tem apontado lideranças, líderes, pessoas para nos ajudarem, nos conduzindo nesse processo. Nós não nos furtamos de nos envolver, Senhor, de forma nenhuma. A gente quer mais é estar envolvido, a gente quer mais é se desgastar, a gente quer mais é se doar de nós mesmos para Ti, porque é isso que importa. Dá-nos acreditar nisso, dá-nos acreditar nos líderes que o Senhor tem levantado entre nós também, e perdoa-nos as nossas murmurações, perdoa-nos as nossas reclamações, perdoa-nos a nossa falação, perdoa-nos, Senhor, ó Deus, quando a gente fofoca, perdoa a gente disso tudo, e reaviva em nós a fé que o Senhor está no controle, a fé que os Bezaléus e os Aholiabes de hoje têm sido capacitados pelo Senhor para conduzir a obra. Seja exaltado. Ó Deus, essa pessoa que agora, hoje, nesse momento também está dizendo que quer se juntar a esse grande grupo, esse que está nesse ambiente, esse que está acompanhando de casa e que tem dito, eu quero salvação de Cristo para a minha vida, eu quero viver isso, eu quero fazer parte da igreja, eu quero testemunhar das maravilhas de Deus. Senhor, eu quero te pedir, recebe essa pessoa, perdoa seus pecados, trata com ela, mostra para ela os teus grandiosos projetos, as coisas grandes e firmes que o Senhor quer revelar. Recebe-a como filha, que ela se sinta abraçada e que todos nós juntos possamos produzir para o Teu reino, para a glória do Teu nome. Oramos no nome de Jesus e te agradecemos por esta reunião.
Te agradecemos por esse momento aqui, que a gente pôde compartilhar, que a gente pôde louvar, que a gente pôde cantar, que a gente pôde orar, que a gente pôde se rever, enfim. Que coisa boa. Obrigado por este espaço. Obrigado pelos irmãos e pelas irmãs. Obrigado. Seja o teu nome exaltado. Leva-nos em paz, debaixo da tua bênção, em direção para uma semana de vitórias em ti e de testemunho de quem tu és. Queremos revelar a tua glória. Oramos no nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Quem diz glória a Deus? Domingo tem ceia, às 9h30 da manhã. Não se esqueça de trazer sua cesta básica para a gente ajudar outras pessoas. Amém? Tá chuviscando? Tá? Mas tem cantina aberta, tá bom? Não por isso você vai sair correndo. Aliás, por favor, abraça 60 pessoas antes de você ir embora hoje. Quantas pessoas eu disse? 60 por baixo, porque a Bíblia tem 66 livros. Então você pode começar assim, abraça o primeiro Gênesis, o segundo Êxodo, o terceiro Levítico, o quarto Números, né? Vai falando a Bíblia inteira e vai abraçando um por um, até dar 66. Quem diz glória a Deus? O Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Vamos cantar juntos a benção. A graça de nosso Senhor e o amor de Deus abençoe sua vida, excelente semana, vá na paz do Senhor. Você que nos visitou hoje, que bênção, a gente quer um papo com você. Você que acompanhou de casa, gratos pela sua audiência.